Sermão da Montanha. Jesus subiu ao monte e começou a ensinar o povo por horas. E quando Jesus desce do monte, alguém já estava esperando Jesus. Quanto tempo esse leproso esperou para que encontrasse Jesus? E antes de qualquer coisa, esse leproso, ele o adora. Ele não se queixa do tempo que Jesus levou, ele não sobe o monte correndo atrás da cura, ele não tenta encontrar com Jesus antes de Jesus subir no monte, mas depois que Jesus dá um ensinamento do Sermão da Montanha, que é longo, Jesus desce, ele vem ao encontro e ele não está revoltado, ele não está entristecido. Deus começou a abrir os meus olhos e eu comecei a reparar o estado daquele homem de espera. E ele, quando ele vê Jesus, ele se aproxima de Jesus e ele estava correndo um risco de ser apedrejado, porque a lei falava que os leprosos não podiam ficar perto das pessoas sãs, eles tinham que ficar longe. Mas a palavra do Senhor fala que ele vem ao encontro de Jesus, o adora e fala: Senhor, se quiseres, pode se tornar-me limpo. Mas a fala dele não há dúvida. Ele fala: se o Senhor quiser, se este for o tempo da minha cura, o Senhor pode me tornar limpo. Ele sabia que Jesus tinha poder. E aí Jesus pega e fala para ele: quero ser limpo. E então, o Senhor me fez lembrar, todos nós recebemos promessas de Deus para as nossas vidas. Em algum momento da nossa caminhada, Deus fala para nós algo que vai acontecer em nosso futuro. Mas Ele não fala o tempo exato, muitas vezes, de quando nós vamos viver aquilo que Ele está prometendo para nós. E esse leproso, ele não ouviu nenhuma palavra de que ele ia ser curado naquele dia. Ele foi com a certeza da fé e aguardou. Sabe a diferença? Nenhum profeta foi até ele e falou: olha, você vai hoje lá no caminho daquela montanha, que Jesus vai descer, e quando Jesus descer ele vai te curar. Não, ele não recebeu nenhuma palavra, mas a fé dele o moveu até lá. E ele ficou aguardando, certo, de que ele encontraria a bênção dele. Quanto tempo fosse necessário, ele ficou naquele local. E ele recebeu a fé, ele recebeu a cura dele. E aí o Senhor começou a falar: promessas nós recebemos hoje. Olha como Deus é bom. Deus fala do nosso ministério, Ele fala da nossa família, Ele fala do círculo de amizade, Ele fala do emprego. Deus fala tantas coisas para nós acerca do futuro e nos prepara. E às vezes a gente acha que aquilo vai acontecer no dia seguinte. Eu, particularmente, sou assim. Às vezes quando Deus fala comigo, eu falo: nossa, essa semana eu vou viver isso. E Deus está falando de um processo. E quando começa a levar tempo, a primeira coisa que acontece comigo, e provavelmente acontece com vocês, é o questionamento: quando será que vai acontecer? Será que eu vou viver isso nessa vida ou na eternidade? Não é verdade? Os questionamentos começam a entrar na nossa vida. E uma coisa é certa: ninguém gosta de esperar. Nós não gostamos de esperar. Ainda mais nos dias de hoje, onde, a cada segundo que você atualiza lá a parte de notícia, aparece uma nova notícia. É segundos. Chega uma atualização, Antigamente, o Alan já falou de aplicativos, Você esperava uma década para atualizar um aplicativo, você fala: nossa, nunca vão corrigir isso. Hoje, praticamente todo dia, os aplicativos lançam uma atualização. E o que isso fez em nós? Qual a consequência disso na nossa vida? Que esperar é uma tortura. E a gente fica chorando quando Deus fala uma coisa, a gente tem que esperar. Falar: Senhor, podia ser hoje,
Podia ser tanto hoje. Nossa, eu tô pronto para viver isso hoje. Eu tô pronto para ser curado hoje. Eu tô pronto para viver uma virada no meu ministério hoje. Eu tô pronta para minha família ser transformada hoje. Eu tô pronta para mudar de emprego. Eu tô pronta, Senhor. Tô pronta. Pode fazer agora. De preferência, assim que a gente termina a oração e o Senhor fala conosco. E a gente está sempre com pressa, porque um pensamento entrou na nossa mente. Um pensamento foi nos ensinado e a gente foi doutrinado nisso. Tempo é dinheiro. Então, tudo que a gente tem, que a gente sabe que tem que fazer, nós corremos para fazer. E quando as coisas começam a não ser na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, a gente começa a ficar o quê? Estressado e impaciente. Estressado e impaciente. Tudo que vem disso e a ansiedade que vai pegando, são tudo coisas que impedem a gente de gerar o fruto do Espírito. E aí, ontem, quando o Senhor estava falando comigo, eu falei, é verdade. Eu sou uma pessoa muito impaciente. E aí o Senhor me fez a pergunta, então o que fazer enquanto o meu tempo não chega? E aí o Senhor começou a falar comigo. Na criação, Deus levou 6 dias para completar a obra. Por que Ele levou 6 dias? Ele é todo poderoso. Se Deus quisesse, em menos de 5 minutos Ele criava tudo. Ele não precisava levar 6 dias. Por que Deus levou 6 dias para fazer a criação? Porque Deus usa o tempo de uma maneira diferente. Deus nos mostrou na criação que o tempo dele envolve um processo. E aí é que está. Na nossa mentalidade cristã, quando a gente fala de processo, a gente assimila com coisa negativa. Provação, luta, tristeza, choro, não é? Que a gente sempre pensa, mas Deus nos mostrou na criação que o tempo, ele envolve um processo. Uma etapa que você precisa ir passando, uma etapa que você precisa viver, até que o tempo de Deus chegue. E aí o Senhor me fez a pergunta, o que fazer enquanto você espera? Porque nós não podemos ficar ociosos com o nosso tempo também, né? Igual, lembra de Jonas, né? Pregou, aí subiu no monte, vou esperar agora os dias da destruição. Não, ele, usando aqui ele contando os dias, mas o que dirá de Noé? O Senhor falou para ele construir a barca, ele construiu. Quanto tempo demorou? Ele não ficou apressando a Deus. Será que a chuva vai chegar hoje? O Senhor podia me dar uma habilidade aqui de ser como flash, rápido aqui, Senhor. Para a gente chegar logo a chuva e a gente ir. Não, ele demorou o tempo que demorou e ele pregou para o povo ainda arrependimento. Quantos de nós conseguiríamos fazer isso? Quantos de nós não ia falar, ô povo, já que vocês não estão fazendo nada que presta, ajuda aqui a carregar as tábuas, ajuda a pregar aqui. Vem ajudar a gente para economizar tempo. Por que Deus trabalha com tempo? Por que Deus gosta de usar o tempo no trabalho dele? Porque leva tempo para a fé virar uma ação de vivência na nossa vida. Nós, seres humanos, precisamos de tempo para que a fé faça parte da nossa vivência. E muitas vezes a gente não vive o que Deus promete na hora que Deus fala, porque não temos fé o suficiente naquele momento para a gente viver o que Deus falou. Então Deus usa o tempo para nos preparar, para que a nossa fé cresça, e assim a gente se torne apto para viver o que Ele promete. Todos os profetas passaram por um preparo de tempo até que o Senhor começou a usar eles. Um tempo na vida deles, eles não ficaram, Senhor, o Senhor vai me usar hoje, o Senhor vai me usar amanhã, sabe? O Senhor pode me dar uma data mais ou menos aqui no calendário, né? Para mim deixar a agenda já livre naquele dia específico. Não, o Senhor foi preparando cada um deles. O Senhor foi levando cada um deles.
Então, o que a gente precisa aprender é que o processo que Deus nos dá gera aprendizado que vai culminar no crescimento da nossa fé. E aí o Senhor me fez ir para João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 1. João, capítulo 5, 1. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. Um homem esperava numa promessa há 38 anos. Quantos de nós persistiriam na promessa por tantos anos? E aí, enquanto eu estava estudando e o Senhor estava me falando, eu falei: Senhor, nesse momento da minha vida, Senhor, eu não teria essa paciência de perseverar por 38 anos. 38 anos esperando a vez dele da cura chegar. Enquanto isso, ele via. E a palavra que o Senhor mostrou para mim é que o anjo descia em certo tempo. Quando? Ninguém sabia. Mas o que isso mostra para nós? Atenção. Se você decidisse: hoje o anjo não veio até as 2 da tarde, eu vou para casa então tirar um cochilo, né? Ou então no meio-dia, que o sol é mais forte, vou para casa e depois eu volto. Podia ter perdido a descida do anjo. Ou então a gente espera, né? A gente no máximo assim 1 ano, o anjo desceu, já desceu aí uma vez, não sei. Minha vez não chegou. Ele então, com a dificuldade dele sem ninguém para ajudar, vou ficar em casa mesmo, vou pedir esmola, porque pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa com o meu tempo. Mas não, aquele homem ficou naquele lugar por 38 anos, esperando. A fé daquele homem manteve ele naquele lugar, porque ele tinha certeza de que um dia o tempo dele ia chegar e ele seria curado. Ele não estava pronto para receber a bênção antes. A bênção veio no tempo certo. E muitas vezes a gente fica com o relógio parado na oração falando: Senhor, então, né? Acho que está levando mais tempo do que o necessário para mim viver isso na minha vida. Eu acho que já estou sabendo muita coisa aqui, já cresci, já andei, né? Já estou com uma fé inabalável, Senhor, dá para mim ir, quando na verdade não. E Deus sabe disso, porque Deus, Ele vê lá na frente coisas que os nossos olhos não veem. E para cuidar de nós, Ele nos faz esperar. Mas a gente não reconhece o valor da espera. Porque nós estamos acostumados se demora muito para alguém nos ajudar, o que a gente faz? A gente cria um meio para solucionar o que for que estiver ali na frente, não é verdade? Ou às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, eu acho que já, comigo já. A gente ora, pede ajuda para Deus, aí a gente estabelece: se o Senhor não me ajudar em 10 minutos, Mas nesses 10 minutos de espera, você já ligou para 30 pessoas. Você já arrumou 5 aliados para te ajudar a resolver o problema. E você está esperando que Deus faça alguma coisa. E aí Deus não responde nos 10 minutos, aí você fala: poxa Deus, tudo bem, né? Eu vou contar que ainda bem que eu liguei para os fulanos. Nossa fé não está inabalável. Porque se a gente fala com Deus: Deus,
tal coisa vai acontecer. Já pensou se Elias falasse, não vai chover, e aí ele começasse a chamar, se tivesse, né, pessoas que liam o clima naquela época, ó, fica de olho para ver se subir qualquer nuvem. Nós temos que dar um jeito de sei lá, dar um chá para o povo dormir, para eles não ver o tempo da chuva, de secar o solo e eles acordam de novo. Ele não arrumou estratégia. Por quê? Ele estava num estágio da fé que ele tinha certeza que Deus ia fazer aquilo que ele falou, porque o que ele falou não veio dele, foi o Senhor que usou a vida dele. Mas Elias só pôde viver aquilo porque ele estava pronto. Se ele não tivesse fé, ele ia falar, ó, não vai chover. Não, vamos falar uma coisa mais fácil, que não chover é muito difícil, eu não tenho controle, né? E às vezes a gente quer já estar na altura do Elias, sendo pequenininho. E aí o Senhor me fez ver isso. E aí no verso 6, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus enxerga o homem. Esse é o primeiro milagre. E Jesus já sabia que ele estava ali há muito tempo. Olha a pergunta de Jesus. Queres ficar são? Jesus não sabia de tudo. O versículo fala que Jesus já sabia. Por que Jesus pergunta para o homem se ele queria ficar são? Porque, gente, muito simples. Muitas vezes, quando estamos no processo esperando, nós nos acomodamos. E aí, aquele homem poderia estar ali simplesmente porque já estava cômodo ficar naquele local. Ele poderia estar numa zona de conforto ali. E aí, o que acontece quando a gente se acomoda? A gente se contenta em ficar naquela situação. E aí começa aquele, ai, se Deus quiser, mas aquele se Deus quiser duvidando, sabe? Ou você fala aquele, se Deus quiser, com a certeza de que Deus não quer mais fazer nada na sua vida. E aí Jesus pergunta isso, e a resposta desse homem é incrível. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí, o que ele está falando para Jesus aqui? Em sua resposta, o homem reconhece que mesmo sendo impossível, ele estava ali esperando que a hora dele chegasse. Por quê? Como a gente constata isso? Porque ele tenta chegar no tanque, mas outra pessoa desce primeiro. Então a gente vê que aquele homem não está fixo no local. Quando ele vê que o anjo está descendo, ele tenta, na dificuldade, se aproximar do tanque. Mesmo sabendo, porque a gente vê, né? Alguma pessoa correndo para pular, ou alguém jogando, alguém lá dentro do tanque, vai, é a sua vez. Mas mesmo assim ele se movia, ele ia. E ele entendia, aquela mexida não era a minha cura, mas a minha cura estava para chegar. Ele não se acomodou, ele não desistiu, ele não estava ali porque virou uma zona de conforto. Ele estava ali porque ele sabia que o tempo dele de ser curado chegaria. E chegou, depois de 38 anos. Mas se você tivesse a oportunidade de entrevistar esse homem paralítico, perguntasse, valeu a pena você gastar 38 anos da sua vida nesse lugar, só esperando, ele falaria com certeza para você, sem gaguejar, valeu, porque o meu tempo chegou. Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse persistido, se eu não tivesse crido que o meu tempo chegaria, aí eu teria gastado o meu tempo em vão. Mas porque ele creu, porque durante o processo, a fé dele foi ficando cada vez mais convicta de que a hora dele estava chegando. Ele teve esse encontro maravilhoso com Jesus. E o Senhor curou ele. Se isso ainda não ficou claro, vai comigo então para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Bem simples, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 4.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Amém? Diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, Jesus, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Se a gente fosse discípulo naquela época, a gente ia falar, não muito depois desses dias, quantos? Quantos dias? 2. 2 porque, né? Plural, pelo menos 2. 3. Uma semana, Jesus. Aí é que tá, Deus trabalha com esses tempos que ele nem sempre ele fala, ó, daqui a tanto tempo exato, uma semana. Às vezes Deus fala, em alguns anos, em alguns meses. Isso quando Deus fala, né? Dá uma ideia de tempo para nós, porque muitas vezes Deus nem isso dá, porque Ele já conhece nosso coração, né? Sabe que a gente ia ficar ansioso, pode ser que seja hoje, pode ser que seja hoje. E a gente não ia crescer no processo. Jesus dá uma ordem: fiquem em Jerusalém, porque em não muito tempo vocês serão cheios do Espírito Santo. Pode ter sido muito, muito pouco tempo mesmo, a gente, né, à espera deles. Mas quem ouviu ali naquele momento, a princípio parecia que ia demorar uma eternidade. Mas eles não sabiam como que ia acontecer. Como que o Espírito Santo ia encher eles? Eles não sabiam nem como esperar. O que eu devo fazer? E aí, o legal é que eles obedeceram e ficaram aguardando em Jerusalém. Quantos dias foram necessários? Quantos dias foram necessários? Por quê? Os discípulos já entenderam que quando Jesus disse, por esses dias, Jesus tinha liberado uma promessa de que aquilo ia acontecer. E por conhecer o ministério de Jesus e andar com Jesus, eles aprenderam que quando Jesus fala, não importa quanto tempo vai acontecer. Vai se tornar real. Não há espaço para dúvida, porque eles passaram por um processo e cresceram na fé. Sabemos que foi depois que eles foram cheios do Espírito Santo que eles começaram a pregar de uma maneira poderosa. Mas o primeiro passo do crescimento da fé deles foi não se ausentar de Jerusalém. Eles podiam, gente, ter falado assim, Jesus falou para não sair de Jerusalém, mas a gente pode andar nos arredores. A gente pode até aqui um pouquinho fora da cidade, mas ficar no entorno de Jerusalém, até que chegue esses dias. Mas eles permaneceram. Permaneceram. Onde que nós vemos isso? Versículo 12. Que eles ficam admirados vendo Jesus subir no céu e aparece, né? 2 varões vestidos de branco que vão falar, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E aí, versículo 12. Então, eles estavam, imagina, né? Jesus subindo no céu, até a gente, se a gente estivesse lá, a gente ia ficar admirando. Que cena maravilhosa. A gente ia ficar tempão lá olhando. Será que Jesus vai aparecer de novo? Para dar um tchauzinho para nós, né? Imagina. E aí, Deus manda os anjos para falar, ele vai voltar. Pode ir, gente, obedeçam. E aí no versículo 12 fala, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Eles voltaram direto para Jerusalém, sem fazer outras paradas. Se Jesus falou que é para a gente aguardar em Jerusalém o que vai acontecer dentro dos dias, eles sabiam que aquele dia não era o dia, porque ia acontecer dentro de certos dias, mas eles não perderam tempo. E muitas vezes Deus fala, olha, vou fazer tal coisa em sua vida, e a gente simplesmente, a gente se alegra naquele dia e de repente some, é o famoso fogo de palha, né? A gente fala, o Senhor vai fazer um dia, né? Então vamos ficar por aqui. Os discípulos não perderam tempo, eles correram para Jerusalém. Mesmo sabendo que aquele dia que Jesus tinha falado não seria o dia
da descida do Espírito Santo. Mas eles não quiseram o quê? Se distrair. Vamos correr para Jerusalém. E vamos ficar aguardando. E aí, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses, olha que coisa maravilhosa, perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, até que o Espírito Santo desceu. E muitas vezes a gente ora naquele dia, oh, glória a Deus, a promessa vai chegar na minha vida, e aí a gente desiste de orar, a gente desiste de clamar, a gente para de orar sobre certas coisas. Às vezes, quando Deus fala que vai agir, principalmente na nossa família, uma das coisas que a gente fala, o Senhor falou, então tá bom, não preciso mais orar, vou aguardar o dia. Quando Deus está nos mostrando através da palavra dele é que há uma promessa para te animar a perseverar, continuar, até que o Senhor fala, não precisa mais orar nesse quesito, até que chegue o tempo de Deus. E aí o que Deus falou comigo, por que perseverar unanimemente? Por que Jesus simplesmente não batizou eles antes de subir, né? Porque era necessário eles passarem por um processo para que eles alcançassem aprendizado. A gente quer aprender de Deus sem gastar tempo no processo. A gente quer simplesmente que Deus acenda uma luzinha e a ideia vem e a gente, opa, entendi. Nossa, só isso aqui. Nossa, muito simples, muito simples. E às vezes para a gente aprender uma coisa de Deus demora um tempo. Né? Igual aquele hino, né, da Cassiane que fala, quando a gente não vê, Deus está trabalhando. A gente às vezes precisa de um tempo para entender que Deus está trabalhando, que não é porque Ele está no silêncio que Ele está ignorando a gente. E a gente só percebe isso quando a gente tem fé. E às vezes a gente precisa, irmãos, de ter fé de que Deus não está dormindo e não está nos ignorando e Ele não está distraído de férias, porque tem muito crente que é assim. Não adianta orar, porque Deus sabe. Quantas pessoas foram até Jesus? Jesus sabia do problema da vida da pessoa, mas Jesus esperou que elas falassem. Nós estamos aqui nessa vida num processo de aprendizagem. Era necessário que os discípulos se preparassem para receber o Espírito Santo. Eles não estavam preparados ainda. Era necessário que eles aprendessem a importância da vida de oração. Jesus não estava mais com eles para ficar orando e intercedendo pela vida deles ali junto, igual Jesus fez muitas vezes. Jesus se retira para orar, Quantas vezes você lê, os discípulos se retiraram para orar? Vocês já pararam para pensar nisso? Para prestar atenção nisso nos evangelhos? Jesus se retira para orar diversas vezes. Quantas vezes os discípulos falam, Jesus, agora nós vamos orar ali, tá bom? Mas aqui, eles unanimemente, ou seja, não teve um que ficou acomodado, todos eles ficaram firmes em oração. Porque o ministério de quem faz algo para Deus, que Deus confia, é firmado na base da oração. Muitas coisas que Deus promete para nós, e Ele dá para nós depois que a gente alcança um grau da vida de oração. E a gente precisa desse processo, mas muitas vezes nós, hoje em dia, a gente amaldiçoa muito tempo, com murmuração, com reclamação. A gente fica, Senhor, por que não hoje, por que não logo? Está demorando muito. Nossa, poxa vida, o Senhor respondeu todo mundo menos eu. Qual que é o meu número da ficha? A gente fica atrapalhando, a gente fica ali igual o povo de Israel no ouvido de Moisés. Quando que vai sair a água? Quando que vai vir a carne? Quando? Melhor é a gente estar no Egito mesmo. Gente, Deus é perfeito, né? Porque eu particularmente não aguentaria. Eu ia falar, irmão, dobra o joelho e ora ali, pelo amor de Deus. Senão eu vou te ajudar a ajoelhar e orar. Por favor, pelo amor de Deus.
Tem hora que a gente se irrita. Mas Deus não, Deus ainda tem a paciência de falar, ainda não é o tempo, aguarde um pouco mais. Ou então Deus toca na gente para a gente orar. Deus toca para a gente ir. E aí o Senhor me levou, a última passagem que a gente vai abrir a nossa Bíblia, em Eclesiastes. Porque aí Deus falou, me mostrou o que acontece nesse tempo de espera enquanto o tempo de Deus não chega. Então, Eclesiastes capítulo 3. Depois de Provérbios. Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1. Deus fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Nota a diferença do chorar e prantear e do rir e saltar. Importante isso, tá? Vamos lá. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. No processo da espera do tempo de Deus chegar na nossa vida, nós aprendemos isso. Que há tempo para todas as coisas. Às vezes, antes de Deus fazer algo na nossa vida, é necessário que Ele arranque, despedace, desconstrua certas coisas na nossa vida. E há tempos que, para que Deus faça algo, Ele precisa plantar, reconstruir, curar, levantar. Precisa te encher de alegria, precisa te fazer saltar, para que você viva aquilo que Ele falou lá do futuro. Mas é somente no processo entre quando você ouve a promessa e a realização que você é capaz de aprender essas coisas. E enquanto nós não aprendermos no processo, nós ficamos esperando. O que Deus me mostrou, então, o que fazer enquanto o tempo dele não chega é se preparar e aprender. Para que quando você receba a tua bênção, você não seja tolo e perca. Porque Deus não quer que nós soframos, que nós percamos as coisas. Ele quer que nós estejamos sempre sendo abençoados. Essa é a vontade de Deus. E aí, o que Deus terminou falando para mim, que somente no processo da espera do tempo dele, eu falei que esse era o último, mas na verdade eu esqueci que tinha mais um, é que a gente consegue desenvolver os frutos do Espírito. É no processo da espera de um milagre, no processo da espera. Porque aí vocês, se vocês não quiserem abrir, não precisa, tá? Gálatas, mas quem quiser me acompanhar também pode, não tem problema. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. O que nós temos que desenvolver na vida cristã? Não é só ser batizado com o Espírito Santo, não é só vir para a igreja, não é só você ter o desejo de servir a Jesus, não é só ter o desejo de falar o Evangelho, não é só ter o desejo de cantar, não é só ter o desejo de orar. Na vida cristã é necessário o desenvolvimento de certos frutos, que leva tempo. Amém? Vamos lá. Gálatas 5, 22. Os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou, aqui, segundo outra versão, só para ficar mais fácil, porque às vezes muda, né? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, né? Longanimidade, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que a gente só desenvolve no meio do processo. E todo mundo tem que ter, não é só o pastor.
Agora apertou o estreito, né? Todo mundo tem que ter individual os frutos do Espírito. Você não desenvolve com grupo, é você e Deus. Parabéns, lição de casa. E é um processo contínuo, tá? Não, você não desenvolve um episódio da sua vida e você já tem o fruto na sua mão. É até Jesus chamar seu nome, você está desenvolvendo isso aí. E você tem que ter algo para apresentar diante de Deus quando você chegar lá. E tudo isso o Senhor está falando conosco. Não chegue de mãos vazias diante da presença do Senhor. Procure ter o que apresentar. Não é ser pregador de multidões, não é ser cantor de milhões de visualizações, não é ser a pessoa mais influente do mundo, não é ser o político mais honesto, não. É ser alguém segundo o coração de Deus. E quando a gente é alguém segundo o coração de Deus, a gente não coloca esse tipo de objetivo na nossa vida. Números não importam, porque a matemática de Deus não faz sentido para nós. É o Senhor que traz as vidas, é o Senhor que faz, porque a igreja e a obra é dele, a nossa vida é dele. E ele tem nos chamado para desenvolver tudo isso, a valorizar o processo, a ver o processo de Deus diferente. Seja ele de dor e sofrimento, seja ele de alegria e festa. Todo momento há um aprendizado. E o Senhor está querendo nos usar grandemente. Mas para isso é necessário que nós cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém?